começo normalmente não começa bem para quase ninguém. Por que eu disse para quase ninguém? Porque tem gente que de vez em quando dá sorte, né? Começar num emprego bom, numa condição boa, num cenário mais favorável. Mas eu trabalhava em restaurante. E eu pedia para Deus, o meu emprego dos sonhos era trabalhar com TI. Eu já tinha feito técnico, né? Troquei muita figurinha com o Júnior, na época que ele ia para o Guaraci, eu estava me preparando para ir para a IPTEC São Paulo, lá na Tiradentes, né? De como é que ia o ônibus, e que IPTEC que eu ia, que curso fazer, né? Jean também fez. Então, essas coisas revelam a idade, irmãos. Eu já tinha um técnico, comecei a faculdade e a porta dos sonhos abriu para mim. Só que na porta dos sonhos, eu trabalhava fazendo hora extra, eu trabalhava sábado, presencial, não era pós-pandemia, assim, que agora você negocia, não. Tinha que trabalhar sábado. Depois de um tempo comecei a viajar e ganhando um pouco. Era quase um escravo. Se fosse olhar e falar, rapaz, eu estou sendo... Quantas vezes a Dalila não falou para mim, esse povo está te explorando? Mas era o emprego dos sonhos, mas eu comecei ganhando quase nada. E detalhe, eu comecei ganhando pouco, tendo que pagar aluguel, comprar lata de lã, fralda. Não sei como chegamos até aqui, irmãos. Foi com a graça de Deus. Né? Mas nesse começo, para quem está começando na carreira, ou para quem vai começar na carreira, a gente precisa entender que esse momento que você está ali ganhando um pouco, você está falando, meu Deus do céu, esse povo está me explorando. Não é possível. É a hora de a gente focar em aprender coisas novas. Então, quando o povo falava assim, tem uma demanda nova aqui para fazer, eu faço. Ah, mas alguém está precisando de alguém? Eu. Ah, mas faltou? Eu. Mas vai ter que vir buscar? Eu. Irmãos, eu trabalhava na Berrini. Vocês têm ideia? Eu já fui trabalhar daqui não, do SH, lá em cima, né? Para quem conhece aqui o São Luís. Eu já fui trabalhar daqui até na Berrini a pé. Porque eu estava no começo, não podia perder o trabalho, greve de metrô. Eu falei, com criança pequena em casa, eu vou faltar, falar que não foi por causa da greve, eu fui a pé. Cheguei atrasado, muito atrasado, mas eu fui. Eu já fui trabalhar, tem coisa, irmãos, que eu tenho que tomar cuidado, que quando eu conto, minha mãe descobre os perrengues quando eu conto os testemunhos. Eu já fui trabalhar sabendo que eu não tinha o dinheiro para voltar para casa. E eu já voltei da Berrini a pé para casa. Só que Deus abre a porta, mas quem mantém a porta aberta é a gente. Aí a gente pede, ora, faz campanha, jejua, vem aqui, pastor, ora por mim para eu arrumar um emprego. Aí quando arruma um emprego, começa a faltar, começa a pedir atestado para não ir trabalhar, chega atrasado. A porta vai fechar. E não é porque Deus não quer fazer, é porque a gente é responsável. Então, Deus abre a porta. Eu sei, irmãos, que se Deus fechar a porta, está fechado. Mas o problema é que às vezes a gente fecha por causa da nossa irresponsabilidade. Então, se Ele abriu, glória a Deus, vamos entrar por ela. Mas quem tem o dever de manter ela aberta, enquanto Ele não disser que é para fechar, é você. Ah, mas para fechar tem que estudar. Vai estudar. Ah, para manter aberto, né? Para manter aberto tem que trabalhar um pouquinho mais. Vai trabalhar um pouquinho mais. Quer dizer que a gente vai, né, deixar o chefe montar em cima da gente, fazer da gente gato, sapato? Não é isso. Mas às vezes você precisa entregar um pouco mais. Às vezes a gente vai ser cobrado, às vezes a gente vai assumir responsabilidade por um erro que nem foi a gente que cometeu. E na verdade é esse tipo de atitude que vai destacar a gente dos demais. Porque os demais, a primeira coisa que vai fazer é, não foi eu não. Foi a irmã dos anjos. Foi ela, não foi eu não. Pode passar, cara. Por favor. E aí a gente precisa se consolidar. E tudo que eu estou falando de carreira, vocês podem aplicar também para ministério, tá?
A gente precisa ser pontual, não adianta ter a melhor formação, saber tudo, ser a melhor pessoa na hora de trabalhar, mas chega 2 horas atrasado. Não adianta. A gente precisa ser diligente, eu já ministrei aqui sobre diligência, que é a gente precisa ser o melhor naquilo que a gente faz, buscar ser o melhor. A gente precisa, às vezes, de over-delivery. Emerson, que palavra maluca é essa? É entregar aquele pouquinho a mais. É às vezes quando todo mundo vai embora, você ficar mais meia hora. Às vezes é quando alguém fala, eu não sou pago para isso. Mas ainda assim você ir lá e fazer. Porque a galera que fica, eu não sou pago para isso, continua não sendo pago para nada. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais. O que é isso? É como é que eu lido com as pessoas. Não adianta eu ter um alto posto, ganhar um monte de dinheiro, mas ser um escroto que não sabe falar com ninguém, que trata mal o porteiro, que trata mal quem tem um posto de menor expressão, talvez, que sou ignorante, que dou patada em todo mundo. Não adianta. De novo, tudo que eu estou falando aqui de carreira vale para o ministério. E networking. Mas o que é isso? Quem é que nos conhece, que se surgir uma oportunidade, vai lembrar de você? Principalmente para quem tem negócio, que presta serviço, vai entender muito bem o que é isso. Alguém fala assim, eu preciso fazer uma unha para um casamento, uma maquiagem. Quem é que vai lembrar de você como uma maquiadora ou maquiadora? Preciso fazer umas decoração, preciso fazer bolo, preciso fazer, né? A gente tem uns mestres churrasqueiros aqui de evento, buffet, faz tudo. Mas quem é que vai lembrar do seu nome quando surgir aquela oportunidade? Porque a gente já viu aqui, né, quando eu falei sobre diligência, que o homem diligente perante rei será posto. Quem é melhor no que faz vai ser exposto a grandes oportunidades. Só que para isso as pessoas precisam lembrar da gente como competentes para nos indicar para as grandes oportunidades. Agora, quem é que vai indicar se a gente ficar brigando com todo mundo? Ou não dizer para ninguém no que a gente é bom? A revelação ainda não está nesse nível, né? Às vezes a gente precisa se render.